Olá, meus queridos, tudo bem? Agora é aula 14, Química B. Olha só, cálculo estequiométrico 4, a longa história, né? Isso aqui tá parecendo Velozes e Furiosos, olha quantas partes. Cálculo estequiométrico 4. Mas agora é um assunto bem tranquilo, gente. É a parte assim para fechar com chave de ouro, que é reagente com impureza e rendimento da reação. Na verdade, isso aqui, gente, é aplicar porcentagem ou antes de fazer ou no final. Você vai ver que é bem tranquilo, tá bom? Então vamos começar com as impurezas. Imagine que eu traga na primeira aula presencial nossa uma barra de ouro e eu fale que essa barra de ouro tem 1 quilo, tá? Daí eu entrego essa barra de ouro na mão de vocês, elas vão passando, ela vai passando de carteira em carteira, todo mundo vai vendo. Mas daí quando chega naquele aluno mais curioso, ele olha assim, vê um selinho ali, coloca uma lupa e vê que está escrito assim: grau de pureza 80%. Então para tudo. Eu não tenho 1 quilo de ouro. A minha barra pode até ter 1 quilo, mas se a pureza é de 80%, eu tenho quanto de ouro? Eu tenho só 800 gramas, porque o resto, os outros 20%, são impurezas. Pode ser até prata a impureza, pode ser cobre, né? Mas é impureza, não é ouro. Então, se eu quiser fazer uma eletrólise numa empresa, né, grande e vou usar todo esse ouro numa eletrólise, eu não posso chegar falando que eu tenho 1 quilo, porque na verdade, se a minha eletrólise vai ser com ouro, eu só vou ter 800 gramas para fazer. Tudo bem? Então, eu desconto a impureza porque eu trabalho só com a parte pura. Então, embora o tema aqui seja impureza, o que importa para nós na reação é a parte pura. Tudo bem? Mas olha só, como é que a gente pode resolver uma questão desse tipo? Olha aqui, ó. Fazendo uma análise de material impuro, do material impuro e determinar o seu grau de pureza, por exemplo, trabalhar com 125 gramas de carbonato de cálcio, que é o calcário, com 20% de pureza, significa afirmar que a massa do calcário puro é de 100 gramas. Olha só. Se eu chegar falando, do mesmo jeito do ouro, se eu chegar falando que eu tenho 125 gramas de calcário, carbonato de cálcio, com pureza de 20%, então eu não tenho 125 gramas, eu tenho quanto? 100. Né? Como é que a gente faz esse cálculo da impureza? 20% de 12,5 de 125 é 125 vezes 0,2, porque 20% é 20 dividido por 100. 20% vezes 125 dá 25. Ou 20 dividido por 100, que é 0,2. 0,2 vezes 125 dá 25 gramas. Então, essa é a minha massa de impureza. Agora, 80% do 125 é 0,8 vezes 125, que é 100 gramas, tá vendo? Então, se eu somar a parte pura, 100 gramas, mais a impureza, vai dar os 125 gramas total daquele carbonato de cálcio, tá? Então, o que importa para nós é esse segundo cálculo aqui. Mesmo que ele fale que tem 20% de impureza, o que importa para mim são os 80% de parte pura. Tudo bem? Vamos colocar isso aqui num exercício? Olha só, um exemplo aqui, ó. 20 gramas de uma amostra de óxido férrico, tá aqui ele, ó, óxido de ferro 3, após reação com hidrogênio, forneceram 11,2 gramas de ferro puro. A equação da reação então tá aqui, ó, óxido de ferro 3 reage com 3 mols de gás hidrogênio, dando 2 mols de ferro e 3 de H2O. Como ele está relacionando ferro puro com óxido de ferro 3, então eu estou levando em consideração 1 mol de óxido de ferro 3 para 3 de ferro. É o que está aqui, ó. 1 mol de óxido de ferro 3 para 3 de ferro. Tudo bem? Dadas as massas molares, ó, de oxigênio e ferro, eu vou chegar somando aí, ó, a quantidade de ferro e oxigênio, eu vou chegar aqui 1 mol de óxido de ferro 3 tem 160 gramas e 2 mols de ferro 2 vezes 56, 112 gramas, tá? Então, quando eu tenho 160 gramas de óxido de ferro 3, eu consigo produzir 112 gramas de ferro. Então, com 20, eu produzo quanto? X. Isso aqui é uma regra de 3, certo? Porque ele colocou 20 gramas da amostra de óxido de ferro. Se você fizer essa continha, vai dar quanto? Vai dar 14 gramas, tá vendo? Mas ele fala lá no exercício que não forneceram 14, forneceram 11,2. Por quê? Porque a pureza aqui, ó, não era de 100%. Porque se fosse uma pureza de 100%, daria os 14. Como deu 11,2, então não é uma pureza de 100%. E ele quer saber qual que é a pureza. Como é que a gente calcula isso? Ó,
14 gramas eu conseguiria se fosse 100% puro aquela massa. Mas como eu consegui só 11,2, é quantos por cento puro? X. Multiplica cruzado e você chega numa pureza de 80%. Eu descobri a pureza da amostra pelo que não foi produzido, tá vendo? Beleza, gente? Tranquilo, né? Mas tem essa segunda fórmula que eu acho que é forma que eu acho mais rápido, ó. 1 mol de óxido de ferro produz 2 mols de ferro. 160 gramas produz 112, né? Se ele só produziu 112, não, peraí, 160 gramas produz 112, mas lá no nosso enunciado só produziu 11,2, tá aqui, ó, 11,2. Se eu esperava que produzisse 112 e produziu só 11,2, né? Então, usou só 10%. E 10% de 160 é 16, tá vendo? Para produzir esse valor aqui, ó, é porque aqui tinha só 16 gramas. Então, tinha 16 de uma amostra de 20. 16 dividido por 20, 0,8 ou 80%, tá? Então, eu acho que você seguir por essa segunda forma aqui, ó, é bem melhor, tá? Porque esse dado de 11,2 você já tinha aqui no enunciado, ó. Foi colocado 20 e produziu 11,2. Tá? Então, isso é um valor que produziu. Isso aqui foi puro produzido. Então, você pode voltar aqui, ó. Se 160 produz 112, se produziu 11,2 é porque tinha quanto aqui? Tinha 16, porque 10% de 112 é 11,2. Então, 10% de 160 é 16. Tinha 16 numa amostra de 20, ou seja, tinha 0,8 ou 80%. Bem mais rápido assim, né? E aí, gente, nós temos o rendimento. O rendimento é a eficiência, tá? Da conversão, da transformação. Olha essa reação aqui que vai aparecer bastante para nós nos exercícios. Ó, se eu pegar óxido de cálcio e colocar para reagir com gás carbônico, eu vou produzir carbonato de cálcio. A proporção é 1 mol para 1 mol para 1 mol. Pegando as massas lá na tabela periódica, 56 gramas reagem com 44, dando 100, tá bom? Numa situação teórica, o meu rendimento é sempre de 100%, mas a situação prática é diferente. Por quê? Porque na prática alguma coisa sempre se perde, tá? Então, olha só, na situação prática, a reação apresentou um rendimento de 80%. Então, o que é um rendimento de 80%? É 80% do que eu esperava. Se eu tenho uma reação que deve, na situação teórica, dar 100%, mas o meu rendimento vai ser de 80, então eu tenho que pegar esse 100 e multiplicar por quanto, gente? Por 0,8, porque 100 vezes 0,8 dá 80 gramas. Essa foi o que eu obtive na prática. Tudo bem? Então, olha só, no laboratório misturam-se para reagir 56 gramas de óxido de cálcio com 44 gramas de CO2. Obtiveram-se 80 gramas de carbonato de cálcio. Para tudo. 56 com 44 tem que dar 100 numa situação teórica. Se deu só 80, foi 80% desse valor. Tudo bem? Então, na verdade, é só você aplicar o quê? Uma porcentagem no final e você descobre qual foi o rendimento ou qual foi a massa produzida se ele te der esse valor em porcentagem. Lembra disso, ó, gente, para ficar bem mais fácil. 80% é 80 dividido por 100, então é 0,8. Se o rendimento aqui vai ser de 80%, então você pega esse valor da situação teórica e multiplica por 0,8. Se fosse 50%, multiplicaria por 0,5. Se fosse 70%, multiplicaria por 0,7. Tudo bem? E aí, gente, ó, um segundo tipo aqui, ó. Cálculo envolvendo ali rendimento também. Ó, misturam-se 112 gramas de óxido de cálcio com 88 gramas de CO2. A massa de CaCO3 obtida foi de 160 gramas. Calcule o rendimento. Presta atenção que essa é mais fácil. Está vendo que 112 gramas de óxido de cálcio é o dobro de 52, certo? E 88 gramas de CO2 é o dobro de 44. Então, 112 gramas com 88, espera-se o dobro de 100, que é quanto? Que é 200. Essa é a minha situação teórica. Mas não deu 200, deu 160. Então, como é que a gente sai dessa? Porcentagem. 200, que é o que eu esperava aqui, se fosse 100%. Mas como deu só 160, são quantos por cento? X. E aí você faz a continha e acha esse rendimento. Essa aqui é a situação teórica. Na situação teórica deveria ser 200.
Porque se eu dobrei 56 para 112, dobrei 44 para 88, então eu tenho que dobrar 100 para 200. Mas não deu essa aqui, deu aqui, ó. 200 gramas seria com rendimento de 100%. Deu só 160. Multiplica cruzado, você chega em 80%. Aqui é mais rápido, ó. 160, que é o que deu, dividido pelo que se esperava. Dá 0,8, que também é 80%. Tudo bem, gente? Tranquilo? Olha essa aqui, segundo tipo. Misturam-se para reagir 112 gramas de óxido de cálcio com 88 gramas de CO2. Calcule a massa de carbonato de cálcio obtida sabendo-se que o rendimento da reação foi de 90%. Tá? Como é que a gente pode fazer isso aqui? Ó? Vou colocar aqui. Ó. Misturam-se óxido de cálcio com CO2, dando carbonato de cálcio. Pela tabela periódica, pelas massas, 56 gramas, reage com 44, dando 100. Então, se eu colocar 112 com 88, eu espero que dê 200. Se o rendimento for de quanto? De 100%. O que eu posso fazer aqui? Ele fala que o rendimento foi de 90. Então, olha só, gente, 200 gramas se o rendimento fosse de 100. Como o rendimento foi de 90%, multiplica cruzado e você acha 180. A resposta é 180, tudo bem? Se você não quiser fazer isso, tem um jeito mais fácil ainda, tá? Eu achei que a resposta dá 200 num rendimento de 100%. Então, o que eu posso fazer, gente? Eu posso multiplicar isso aqui, ó, por 0,9. 200 vezes 0,9 dá 180, tudo bem? Por quê? Porque ao multiplicar cruzado, olha só, 200 vezes 90 dividido por 100, certo? Esse dividido por 100 é 200, ó, multiplicando cruzado. Eu não tenho esse valor aqui, ó. 200 vezes 90 dividido por 100. Esse 100 dividido 90 dá 0,9. Então, se eu já fizer isso aqui, ó, 0,9 vezes 200 dá os 180. É básico, né, gente? É regra de 3, tá bom? Professor, estou quase entendendo. Então, você vai terminar de entender em cima de um exercício. Olha só que fácil. Considerando a reação de pirólise do carbonato de cálcio, agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o carbonato, vou aquecer, transformando em óxido de cálcio e gás carbônico, tá? Equacionado abaixo, qual a massa total de óxido de cálcio produzida a partir de 250 gramas de carbonato de cálcio, com rendimento de 80? Então, esquece esse rendimento agora e vê quanto que dá numa situação teórica. Depois multiplica por 0,8. Olha só, reescrevi aqui, ó. Carbonato de cálcio aquecido vira óxido de cálcio mais CO2. 100 gramas, que são os valores da tabela periódica, tá aqui, ó, 100, produz 56 e 44. Mas ele quer saber o do óxido de cálcio. Se 100 produz 56, 250, que é 2 vezes e meia mais, produz quanto? 140. Isso aqui é o dado esperado, né, gente? Teórico. Se de 100 foi para 250, aumentou 2 vezes e meia, então 56 vezes 2,5 dá 140. Esse seria o resultado se o rendimento fosse de quanto? Se fosse de 100%. 140 se fosse de 100%. Mas como ele disse que o rendimento foi de 80, então 80% dá X. Multiplica cruzado e você chega em 112. Mas eu não faria nem isso. Se eu fosse vocês, eu cheguei em 140, o que eu faço? Multiplico por 0,8 e eu chego em 112, porque 0,8 é um rendimento de 80%. 140, o teórico, vezes 0,8, que é o rendimento de 80%, dá 112. E aí você mata a questão. Tudo bem? Mais uma. Olha só, de rendimento também. O gás hidrogênio pode ser obtido em laboratório a partir do alumínio, de alumínio com ácido sulfúrico, cuja equação química não ajustada tá aqui, ó. Alumínio reage com ácido sulfúrico, produzindo sulfato de alumínio mais gás hidrogênio. Um analista utilizou uma quantidade suficiente de H2SO4 para reagir com 5,5 gramas do metal e obteve 5,71 litros do gás na CNTP. Opa, falou em CNTP, 1 mol de qualquer gás, 22,4 litros. Aqui eu não sei se é um mol, porque ela não está balanceada, tem que fazer o balanceamento, tá? Nesse processo, o analista obteve um rendimento aproximado de quanto? Primeira coisa que a gente vai fazer, balancear a reação. Tá aqui, ó. 2 mols de alumínio reage com ácido sulfúrico, 3 mols, produzindo sulfato de alumínio e 3 mols de H2. Então, a reação, ó, é 2 mols de alumínio para 3 mols de H2. 2 mols de alumínio. A massa do alumínio é 27 gramas por mol. Então, 2 vezes o 27 gramas, já que são 2 mols, 54 gramas.
produz 3 vezes o volume de 22,4 litros, que é o volume de 1 mol. São 3 mols, 67,2 litros. Tudo bem? Então, até aqui, a estequiometria que a gente viu nas aulas passadas. 54 gramas, que são 2 mols de alumínio, produzem 67,2 litros, que são 3 mols de gás hidrogênio na CNTP. Mas ele colocou quanto? 5,5 gramas no metal. Então, se 54 produz 67,2, 5,5 produz quanto? 6,84. Tudo bem? Mas ele falou que não produziu 6,84, produziu 5,71. Então, o que aconteceu? Não teve o rendimento de 100%. 6,84 se o rendimento fosse de 100%. Mas como deu 5,71, o rendimento é quanto? X multiplicando o cruzado vai dar 83,4, que é aproximadamente quanto, gente? 85%. Letra C de coração. Tudo bem? Então, é uma regra de 3 no final. Acha o valor teórico e daí coloca lá que o valor teórico é 100% e o que você achou é X. Se ele desse a porcentagem, você acharia o valor real. Tudo bem? Beleza? Última. A combustão de 36 gramas de grafite ao ar provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. O rendimento dessa transformação foi de, vamos colocar aqui, ó, carbono queima na presença de O2, produzindo CO2. Tá vendo? Então, 12 gramas aqui, ó, produz 44 gramas, porque é 1 mol para 1 mol. Isso se o rendimento foi de 100%. Quando queima 36 gramas, que é 3 vezes mais, tem que dar 3 vezes 44, que é 132, num rendimento de 100%. Mas não deu 132, deu 118,8. Então, qual foi o rendimento? 132 está para 100, assim como 118,8 está para x. Multiplicando o cruzado, você chega num rendimento de quanto? De 90%. Tudo bem? Beleza? Espero que isso aqui tenha ajudado a vocês. Tentem fazer os exercícios e qualquer dúvida é só me chamar no privado. Tudo bem? Um abraço e bons estudos.